Bom dia, irmãs, irmãos. Espero que esteja tudo na santa paz de Deus. Vamos dar início à nossa reunião de estudo dos dias de trigo. Vou solicitar para a Mirella fazer a prece inicial. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas dívidas, à medida em que perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todo o mal, hoje, agora e sempre. E assim seja. Que assim seja. Hoje os nossos estudos se concentram no livro Vinha de Luz, onde o Espírito de Emmanuel, através do médium Chico Xavier, vem nos ensinar, né? Vem nos orientar, baseando-se, inclusive, em cima de passagens evangélicas. E a lição de hoje é a de número 51, não se envergonhar. Não se envergonhar, porque qualquer de mim que das minhas palavras se envergonhar, ele se envergonhará. O filho do homem. Muitos aprendizes satisfeitos com o seguimento, tão somente em razão de algumas afirmativas e sofistas. Congregam-se em grandes discussões, atrapiados e irascíveis, tentando convencer gregos e troianos relativamente à fé religiosa, quando interpretados sobre a fúria e comprados na imposição dos pontos de vista que lhes são próprios, costumam redarguir que é imprescindível não nos envergonhar do primeiro, nem de seus ensinamentos perante a multidão. Todavia, portanto, a preocupação de preservar o cristianismo não passa de posição meramente verbal. Tais defensores de Cristo andam esquecidos de que, antes de tudo, é indispensável não esquecer de que o princípio seguido, diante das tarefas de cada dia. A vida de um homem é a própria confissão pública. A conduta de cada crente é sua verdadeira profissão de fé. Muitos infantis trombam da voz e a mímica verbalista, filhos da vaidade intelectual, muitos ouvintes incompreensíveis e complacentes, com plenos conhecimentos necessários testemunhos comuns. Na oficina de trabalho comuns e no lar purificador. Torna-se indispensável não se envergonhar o ato de serviço, não em perlengas calorosas, das quais cada contendor regressa mais exasperados, mas sim perante as situações aparentemente insignificantes ou eminentemente expressivas, em que se pede ao crente um exemplo de amor, renúncia e sacrifício, pessoal que o Senhor demonstrou em suas trajetórias. Não se envergonhar. Por quê? Porque qualquer que de mim e das minhas palavras se envergonhar, ele se envergonhará do Filho do Homem, Jesus. Está em Lucas, capítulo 9, versículo 26. É muito interessante, inicialmente, nós tratarmos a respeito dessa passagem de Jesus. Porque, de um certo modo, o envergonhar aqui, ele está localizado, né, esse termo aqui, na questão de que, olha, estou falando para vocês, venho dar o testemunho, venho dar o conhecimento, o aprendizado, norteio o caminho de vocês, porque Jesus era o caminho, a verdade e a vida. Então, todos os ensinamentos de Jesus, ela é de fundamental importância
dentro da nossa rota evolutiva. E aí, Jesus, que por vezes teria que vir a dar umas chamativas e, considerando já os tempos atuais, que se a pessoa, se o espírito em evolução, que até mesmo se considera cristão, mas se envergonha, né, de por vezes de se posicionar com relação pró-Cristo, aí Jesus, ele norteou, ó, se você envergonhar de minhas palavras, o Filho do Homem, que no caso seria ele mesmo, também envergonhará. Mas não é que Cristo se envergonhará, mas ele nos dá o combustível e o gatilho necessário para que nós possamos ter a autonomia de assumirmos plenamente o cristianismo e todo o trabalho que está envolvido. Né? Repara que Cristo, em vários momentos, dentre os apóstolos, ele chamou a atenção, até inclusive na Via Crucis, até inclusive no momento em que Jesus fora condenado e ia ser crucificado, que ele chama a atenção de Pedro. Antes mesmo, ó Jesus, nós não vamos aceitar. Aí Jesus falou, ó Pedro, acalma o coração aí, que você vai me renegar 3 vezes. Quando Jesus volta em espírito, pós-desencarne dele, quando ele encontra Tomé descrente totalmente, não bastava só ver, tinha que tocar. Teve que tocar nas chagas do Cristo. Jesus teve que materializar algo que já não estava nele mais. Jesus teve que materializar algo que já não estava nele mais para Tomé acreditar que era ele. Então Jesus trata, e aí essa passagem é uma dessas, trata para que, não é que ele se envergonhará de nós, mas que é para nós não nos envergonharmos dele. É para nós não nos envergonharmos da palavra do Cristo. Se você tiver que dar uma palavra salutar, se você tiver que trabalhar no caminho do bem, da caridade, que nós façamos. Nós tenhamos isso de coração. Mas aí, Emmanuel, pegando essa passagem, ele traz para nós, claro que é um livro de em torno de 70 anos atrás, mas atual, como atual, são todos os aprendizados que nós temos que ter com Jesus e as práticas, né? E vamos ver o que já de início Emmanuel vai trazer para nós, baseando-se nessa lição que chama Não se envergonhar, baseado nessa passagem do Cristo. Muitos aprendizes, todos nós somos aprendizes, tá? Muitos aprendizes existem satisfeitos consigo mesmos, tão somente em razão de algumas afirmativas quixotescas. Vamos lá, algumas palavras que nós vamos ter que ir. Quixotescas vem de Quixote. Vem, né, da historinha de Dom Quixote. Para quem pôde já conhecer um pouco a história de Dom Quixote, né, e tudo mais, né, e procurou, e mesmo que não leu, mas já ouviu, né, o Dom Quixote ele tinha algumas coisas interessantes, né. O Dom Quixote, em algum momento da vida dele ali, ele lutava contra moinhos de vento, né, achando que era alguma outra coisa. O Dom Quixote era um sonhador, um idealista, né? Então, peraí, se aqui falou que muitos aprendizes existem satisfeitos consigo mesmos,
não somente em razão de algumas afirmativas quixotescas, a gente pode colocar esse quixotesco aqui como sonhador ou até mesmo idealista, tá? Então, algumas afirmativas idealistas, tá bom? Então, vamos lá. Muitos aprendizes existem satisfeitos consigo mesmo, tão somente em razão de algumas afirmativas idealistas ou sonhadoras, que pode ser até mesmo fora da realidade. Então, por vezes, nós criamos alguns próprios paradigmas que acreditamos ser reais. A gente entra até num contexto muito humano, que muitas das vezes aí a gente tem que tomar muito cuidado para não se auto-sabotar, o espírito não se auto-sabotar. Porque a gente tem alguns lemas aqui na vida material, de tipo assim, ó, abre aspas, aquela pessoa, ela conta tanta mentira que acaba se tornando uma verdade, né? Fecha aspas. E a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Isso é uma autossabotagem, né? E aí se contextualiza nisso, porque talvez a gente somos cristãos, né? E a gente começa a formatar ideias dentro do Cristo, e isso, por vezes, não precisa partir de nós mesmos. Talvez nós temos líderes religiosos, né, que, de um certo modo, começam a passar informações equivocadas, e todos aqueles que o seguem começam a pegar aquilo como verdade, e aí a gente começa a seguir alguns ideais que vão mais nos tirar do trajeto do que nos colocarmos. Então, esse primeiro parágrafo, nessa primeira parte, já trata a respeito disso, desses cristãos, somos aprendizes, né? Que carregamos conosco mesmo a razão de algumas afirmativas quixotescas, né? E, por vezes, elas não têm nada de base real. Vamos lá. Congregam-se em grandes discussões, atrabiliários, a gente pode fazer referência a melancólicos, tá? E irracíveis, nós podemos fazer até mesmo referência a raivosos. Então, vamos lá, ó. Congregam-se em grandes discussões, melancólicos e raivosos, tentando convencer gregos e troianos relativamente à fé religiosa. Ou seja, pessoas que têm um papel fundamental, principalmente os dirigentes, os líderes religiosos, seja como eles forem, aqui fala, congregam-se em grandes discussões, vamos lá, melancólicos e raivosos, tentando convencer gregos e troianos. O que é convencer? Convencer os fiéis. Ó, isso que eu vos falo é real. E pode não estar embasado na verdade. Inclusive, eu recebi um vídeo da minha tia, de um líder religioso, né, falando algo a respeito do espiritismo, que olha, aqueles que o seguem, está aprendendo mais sobre segregação do que congregação, ao ponto de não considerar aqueles que estão dentro da fé cristã, mas na doutrina espírita, de considerar excomungados e até mesmo não sendo irmãos em Cristo. Hein? Então, aqueles que acreditam, e por isso que eu falo que tem tudo a ver, discussões melancólicas e raivosas, porque até o tom de voz está um tom de voz raivoso.
Depois eu vou compartilhar esse vídeo para com todos. Um tom de voz raivoso. Então, nós temos que ter muito cuidado, porque nós estamos aqui na encarnação para congregar. Nós somos irmãos. Nós somos irmãos. Independente do ser cristão, do ser muçulmano, de qualquer outra vertente religiosa. Nós somos todos irmãos. Então, precisamos nos atentar bastante com relação a orientações que nos são passadas. Por isso que nós precisamos buscar sempre a informação. A gente precisa buscar sempre o crescimento espiritual e moral, porque aí nós vamos conseguir fazer uma filtragem de maneira moderada de tudo isso que chega para nós de forma imoderada. Vamos nos atentar. Cristo veio até nós para nos mostrar o caminho. E o caminho é nós estarmos, apesar de cada um responder por suas ações, mas a gente está em comunhão. Nós estamos todos uns pelos outros aí. Porque tem um companheiro nosso, uma irmã nossa que está passando por uma prova de expiação pesada. A prova de expiação é dela ou é dele, mas cabe a nós, dentro do campo da caridade, dentro do campo da solidariedade, estender a mão para procurar auxiliar também naquele momento difícil. Então, nós temos que compreender esse processo. Independente de lado político, independente de lado religioso, nós somos todos irmãos. Só que nós não podemos, realmente, dentro do campo do ensinamento, sermos ludibriados e enganados. Nós temos que tomar muito cuidado com relação a isso. E aqui essa lição, ela vem nos informar, ela vem nos comunicar perante a nós mesmos. Como que nós estamos agindo, considerando os cristãos, dentro do cristianismo vivo, dentro das tarefas que nós temos de responsabilidade de cunho moral para com o meu próximo, né? Então, olha lá. Vamos lá, vou repetir. Congregam-se em grandes discussões atrabiliares e irracíveis, tentando convencer gregos e troianos relativamente à fé religiosa, e quando interpelados sobre a fúria em que se comprazem, nas imposições dos pontos de vista que lhes são próprios, costumam redarguir que é imprescindível não nos envergonharmos do mestre, nem de seus ensinamentos perante a multidão. Isso significa que, quando vocês, ou nós, estivermos num grupo de pessoas que, de um certo modo, nós vermos que ali está reinando palavras sem nenhum norte edificador, se nós vermos a oportunidade, que Jesus já havia falado, ouçam quem tem ouvidos para ouvir, porque nem todos estão preparados, mas se tiver uma mínima oportunidade, que nos façamos presente com Cristo no coração. Nos façamos presentes, mas com muito cuidado. Que se não tiver como nós darmos o nosso conhecimento, o nosso testemunho, que nós renunciemos e não comprazemos com qualquer fala que nos vai levar numa residência perigosa, abrir campo para obsessão. Porque o que acontece? E aí eu vou explicar para vocês. De repente, vocês estão num grupo de pessoas que começa-se a falar, né, dentro de um determinado assunto, até mesmo mal de alguém, né? E ok.
E aí eu sei, dentro do cristianismo, eu aprendi que nós precisamos ter a indulgência. Olha, tomemos cuidado. Tomemos cuidado. Que eu não me entorpeça por aqueles fluidos daquele momento que estão ali no ar. Então, nós precisamos tomar muito cuidado. Por isso que é uma outra orientação que nos é passado bastante também. Se for para, né, até mesmo agredir de um certo modo, verbalmente, a outrem, vamos fazer silêncio. Se nós somos atacados e humilhados, olha, se não há como nortearmos algo edificador, façamos silêncio, né? Então, nós temos, baseados nisso tudo, as lições do Cristo. As lições do Cristo, né? Então, vamos lá, ó, vamos continuar aqui, que é uma lição muito forte. Ah, já você fala que todas... Não, mas essa é muito forte, porque ela trata diretamente o nosso comportamento perante ao quanto que nós estamos dispostos a realmente estarmos com Cristo. Então, é uma lição, assim, bem enfatizada nesse sentido. Todavia, por vezes, a preocupação de preservar o cristianismo não passa de posição meramente verbal. Aí que vai outro ponto importante. Por quê? Nós temos, né, de repente, pessoas, e aí eu até mesmo me coloco nessa posição, que, estuda bastante, tenta passar a mensagem e tudo, mas se eu não me esforçar o bastante para o que nós viemos aqui a tratar, a estudar e tudo, colocar em prática, olha, nós somos cristãos, mas nós estamos faltando muito com o cristianismo, que é realmente se colocar no ambiente de trabalho edificador da nossa mudança moral, que foi o tanto que Cristo nos convidou, né? Então, a gente tem que colocar as mãos à obra. É esforço, é esforço. É muito, é muito. É muito, porque nós estamos hoje na condição de provas e expiações. Nós estamos hoje em condição de provas e expiações. Então, o trabalho edificante perante a nossa realidade espiritual, ele é uma luta incessante. É uma luta incessante, né? É um trabalho e uma luta para a transformação íntima, a transformação que nós carregamos no nosso coração, no nosso espírito. Nós viemos aqui para melhorar. Nós somos abençoados. Nós somos abençoados por uma nova oportunidade. Nós somos abençoados por cada dia novo que nasce para nós, para fazermos algo melhor, para fazermos algo diferente. São oportunidades que são, assim, ilimitadas. Então, se nós nos colocamos no cristianismo, que nós não colocamos somente na questão meramente verbal, que nós trabalhemos nisso. Mas trabalhar nisso, Rangel, é o quê? É ir numa casa da sopa? O trabalhar nisso, Rangel, é ir numa casa de idosos? O trabalhar incessantemente é levar comida para as pessoas moradoras em situação de rua? É também, mas não somente.
mas não somente. Nós podemos, por exemplo, nos esforçar para começar perdoando aquele que nos ofendeu. Nós podemos, inclusive, procurar dentro do próprio lar, escutar mais, ser menos intransigente. Nós podemos, nós podemos ser sempre melhor, porque, por vezes, a gente sempre liga a caridade a grandes obras. Só que Jesus já havia nos orientado que a questão principal é o nosso próximo. E o nosso próximo, mais próximo da gente, é aqueles que estão muito perto da gente. Então, se nós começamos daqui, nós realizaremos grandes obras também. Então, é muito importante isso. A gente sempre comentou isso, né, Fabiana? Inclusive nas reuniões presenciais, e tipo assim, pessoas em todos os níveis, e assim, não estou falando em termos de julgamento, mas já estou julgando, né? Por pequeno que eu sou ainda. Mas, ó, as pessoas falam, eu tô ansioso por ganhar na loteria, porque eu quero ajudar as pessoas. Não. O campo do auxílio e da ajuda, ele é independente do poder monetário que você terá. Então, não precisa. Não precisa, porque é bem provável que a gente vai passar por essa vida e não vai ganhar na mega da virada. Na verdade, são poucos perante a toda a população, né? Então, por isso que nós precisamos compreender que o trabalho, né? O campo que o Cristo nos passou, né? É vasto e poucos são os trabalhadores dele. Então, ele nos convida, vem comigo, pega a sua cruz, pega os seus sofrimentos, pega as suas mazelas, pega os seus defeitos morais, vem comigo, vamos trabalhar, porque aí você vai melhorando também, né? Ô, Rangel, Oi. nessa questão que você citou e agora de muitas pessoas falar que se ganhar na Mega Sena vai ajudar, se ganhar um dinheiro que não está esperando vai ajudar, no meu ponto de vista, eu não considero isso nem como caridade, eu considero isso como obrigação, porque a gente dar do que está sobrando é muito fácil. O difícil é a gente tirar daquilo que a gente precisa e compartilhar com o outro. Seja, igual a gente vê muitos exemplos aí, a gente tirar uma peça de roupa que a gente está usando e compartilhar com o outro, seja do nosso tempo, que a gente vê que hoje em dia o bem mais precioso que a gente tem é o tempo. A nossa vida é muito corrida, mas a gente tirando 5 minutos que seja, para ouvir alguém, para ajudar alguém, para, sei lá, aconselhar, fazer qualquer coisa para tornar a vida daquela pessoa, nem que se for um pouquinho só, mais fácil de ser suportado, isso já é uma caridade muito grande. É isso mesmo, Fabiano. Perfeita colocação. Porque, na verdade, nós somos irmãos, né? E é óbvio, se ganhar um prêmio desse, dentro do campo de visão que a gente sempre está estudando, né? E aí, quando você citou algo perfeito aí também, que nos remete à parábola do óbvio da viúva, que é o dispor para o próximo que eu tenho e não tenho em demasia. Então, tirar, e aí, tipo, outro item que você falou, pegar uma peça de roupa, que é a nossa favorita e predileta, para doar para alguém que não tem, olha, até nisso a gente tem que ficar atento, porque normalmente, quando está valendo, é válido, é validado, mas normalmente quando a gente vai doar uma peça de roupa,
porque já está batida. Já está batida. Quando eu vou doar um calçado, grande parte das vezes ele já está fazendo um furo na sola. Todos esses pontos nós precisamos compreender. E essa fala que você nos traz, ô, Fabiano, ela nos dá o combustível para esse tema. Para esse tema. Então, quando Jesus ele vem nos tratando e conta a história, uma historinha, para a gente compreender mais fácil, né? Que, mesmo assim está complicado, mas quando ele conta a parábola para nós do óbolo da viúva, ele nos entrega a significação real do que é se doar. Do que é se doar. Só que ele pega, principalmente na questão material, mas ele está falando da espiritual. Ele está falando da espiritual também, nesse caso. O que nós, dentro da nossa realidade espiritual, dentro do nosso coração, temos a contribuir com o nosso próximo. Então, realmente, Fabiano, seria praticamente que uma obrigação, se nós ganharmos numa loteria, de nós termos que ajudar sim, porque Jesus Cristo, quando convidou tantos outros a segui-lo, ele falou assim, ó, vai lá e doa tudo que você tem. Vai lá e doa tudo que você tem e vem comigo. Não vai faltar nada. Não, vai faltar o luxo. O luxo é supérfluo. Não vai faltar nada. Jesus nunca faltou teto para ele. Nunca faltou um lugar de repouso para ele. O vestuário dele era simples. Ou seja, o que necessitava, ele tinha. O alimento espiritual que era necessário, ele tinha. Prestemos bem atenção. É claro que a gente vive no mundo material, estamos aqui para isso, para crescermos, para aprendermos, para evoluirmos. Porque é muito difícil imaginar algumas coisas. Né? Tipo, eu vou doar minha casa, minha única casa para alguém? Não, não é isso, não é isso. Por isso que é um campo mais espiritual. Claro que não. Você está com a sua casa, está tudo bem, está tudo certo. Mas e aí? No espiritual, no moral, o que você consegue? O que você consegue? Ixi, eu não consigo muita coisa, não. Então, evolua. Então, renuncie a si mesmo. E Jesus disse, me siga. Renunciar a si mesmo é... Mas eu sou ignorante. Renuncia. Mas eu não tenho paciência. Renuncia. Mas eu sou muito invejoso. Renuncia a si mesmo e me segue. A renúncia que Jesus nos recomenda é pegar todos esses sentimentos aí, né? Vem comigo. Vem comigo. Mas ir com o Senhor na onde? Aí que vai um outro ponto, né? Porque quando se utiliza o literal, as pessoas sempre acham que tem que ir para algum lugar, lá para o alto da montanha, lá para... Não. É você continuar onde você está e seguir com o coração. Segue com o coração. Vai alguém te ofendendo lá fora. Não retribua. Vai alguém te dever. Tenha paciência. Vai, e aí vai. É que grande parte dos dogmas religiosos pegam o literal, sendo que toda a informação que Cristo nos passa é a respeito da nossa moradia espiritual. Toda. Dai a César o que é de César. Aí, Fabiano, entra no que você falou. Se você recebe aí um prêmio da loteria, o dai a César o que é de César remete primeiro. Paga os impostos do governo. Não vai sonegar, não. Esse é o primeiro item. Segundo, ajuda. Ajuda com isso aí.
Ajudar quem? Ó, vai ter que começar pela família. Vai ter que começar pela família. Mas com a métrica da razão. Com a medida da razão. Porque senão, o material vai fazer os entorpecimentos aumentarem. Então, vai com a razão. Né? Pois bem, vamos seguir aqui, ó. Tais defensores do Cristo, olha como que Emmanuel trata. Tais defensores do Cristo andam esquecidos de que, antes de tudo, é indispensável não esquecerem os princípios sublimes diante das tarefas de cada dia. Olha o convite. Princípios sublimes. Como eu estou tratando meu irmão? Como eu estou tratando meu companheiro ali, meu parceiro de trabalho? Como eu estou tratando as pessoas que estão aí se locomovendo aí no trânsito? Olha, como que eu estou tratando? Princípios sublimes. Esses princípios sublimes, inclusive, Jesus nos orientou perfeitamente. A vida de um homem é a sua própria confissão pública. Nossa, essa é pesada, hein? A vida de um homem é a sua própria confissão pública. Confissão do quê? Aqui na Terra, nós podemos até esconder, e até conseguimos, boa parte das vezes, se não todas, esconder o que somos. A gente até consegue. Tem até aquela questão daquela palavra que é muito utilizada, dissimulado. Você pode até dissimular ali, você pode ir. Existe um outro contexto aí também, né, mundano, abre aspas. Nossa, vivi tanto tempo com aquela pessoa e não a conhecia, fecha aspas. Então, a gente consegue, esse corpo material aqui ainda, de um certo modo, esconder, ficar por detrás. Mas, quando nós retornamos para a pátria espiritual, nada é escondido. E por isso que sim, a própria confissão pública. Porque se nós não, de um certo modo, para todos, a gente não conseguir mostrar o que realmente o nosso coração carrega, no plano espiritual, isso não ocorrerá. Até porque o perispírito toma formatos com relação à própria realidade espiritual que nós temos. Então, nós podemos chegar, inclusive, no plano espiritual cheio de marcas, no corpo espiritual. Nós podemos chegar, inclusive, com mudanças nas nossas feições, no nosso corpo. Nós podemos chegar lá, de repente, dependendo da realidade espiritual, rastejando. Nós podemos, então, olha só, isso, de um certo modo, nos mostra para todos. Vamos lá? André Luiz, um espírito de uma ordem espiritual acima de nós, mas que na encarnação dele teve alguns equívocos. Quando retorna para a pátria espiritual, ele não consegue esconder a realidade dele, ao ponto de ficar 8 anos nas regiões umbralinas. Não consegue. Então, todo o orgulho e todas as pompas que a gente carrega aqui no planeta é um belo engano. E quando nós chegamos no plano espiritual, se isso já não acontecer aqui em Terra, tá? Se isso aqui já não acontecer aqui na própria encarnação, mas é inevitável. Chegamos no plano espiritual, mostramos o que somos. O que somos, mano?
o que estamos? O que estamos? Porque nós todos estamos em evolução. O somos é falar o que é um estado que não é nosso ali. Então é passageiro. Então não é somos. Nós estamos. Nós estamos em regiões hidralinas, posteriormente nós já estamos em regiões mais edificantes. Nós estamos numa condição hoje desse jeito aqui, mas tão logo estaremos no estado de regeneração. Então nós tudo estamos. A pessoa falou que sou, abre aspas, um assassino, fecha aspas. Você está nessa condição hoje. Você vai evoluir. Você está evoluindo. Então é isso. A conduta de cada crente é a sua verdadeira profissão de fé. Então não adianta lançar palavras lindas e belas, sendo que a minha conduta, ela vai realmente me mostrar o verdadeiro sentido que eu estou tomando da minha encarnação, no caso aqui, né? Então, a conduta, os exemplos. Os exemplos. Porque não basta somente, e aí até uma lição para nós também, né? Não basta somente que as nossas palavras protegem, né? Leite e mel, e o coração está todo espinhoso. Não adianta. Não adianta. Precisamos evoluir. Precisamos melhorar. Precisamos reformar intimamente. Muito infantis o trovão da voz e a mímica verbalista. Filhos da vaidade individual. Junto de olha o que ele fala dos fiéis que seguem os congregadores. Junto de ouvintes incompreensivos e complacentes, difícil de compreender e ainda aceitamos as ideias lançadas. Com pleno esquecimento dos necessários testemunhos com o mestre, na oficina de trabalho comum e no lar purificador. Partimos para o último parágrafo. Torna-se indispensável não se envergonhar o aprendiz de Jesus. Então, nós realmente temos que vestir o corpo do cristianismo. Trabalhar firmemente com propósito, com o objetivo da mudança moral, com a vontade de auxiliar, fazer com que a semente da bondade e do amor ela resplandeça. Tá? De um certo modo, nós compreendermos que a semeadura é opcional, mas a colheita é obrigatória. Portanto, o que nós estamos fazendo? O que nós estamos semeando? Porque mesmo que nós não lembramos de outras encarnações, mas do pretérito vem as nossas condições atuais aqui nessa existência. Aí não tem jeito. Opa, tem o convite para nós fazermos diferente. É o convite para nós fazermos diferente. Porque cada marca que nós vemos no corpo aqui, material, é a realidade do espírito de algo que não saiu muito bem, não, de uma escolha mal mesmo. Uma escolha que não foi legal, não, tá? Continuemos aqui, ó. Não em perlengas calorosas, das quais cada contendor regressa mais exasperado. É interessante isso aqui, porque ele nos remete aqui dessas escolhas que nós fazemos de quando nós não estamos com Cristo. Dos equívocos que nós causamos nisso, de forma aqui exasperada.
E aí, a gente vai realmente semeando algo que o retorno, se nós não procurarmos melhorar, vai ser áspero. Será áspero. Mas sim, perante as situações aparentemente insignificantes ou eminentemente expressivas, em que se pede ao crente exemplo de amor, talvez precisa de tão pouco. Eu vou falar da questão de estudo, porque eu me senti bem. Eu sou pequeno. Essa semana, eu acabei de ministrar aula no período da noite, passei numa padaria próximo à escola que eu dou aula. Na hora que eu entrei, na hora que eu estava entrando, tinha uma pessoa em situação de rua na porta da padaria, e ele falou assim, ó, eu tô com fome. Ele falou, tá, vou te trazer alguma coisa. Aí eu entrei, fui para comprar pão. E aí eu peguei um salgado e um refrigerante. Nós não estamos falando de coisas saudáveis, tá? Só para falar, mas a pessoa estava com fome. E aí eu cheguei e ofereci para ele. E assim, o que me chamou muita atenção e o que me deixou emocionado é a questão que ele se levantou do chão e me abraçou com muita sinceridade. E isso me chamou a atenção de muitas coisas. Porque ele estava pedindo alimento. E eu não sei há quanto tempo ele estava pedindo alimento. Eu acredito que outras pessoas tenham ajudado ele também. Mas ele se pôs como surpresa também de ter recebido. E aí eu fico pensando, precisa de tão pouco para a gente preencher o coração de uma pessoa, de um irmão necessitado. E tipo assim, mas eu não tenho dinheiro, de repente, para comprar um alimento para uma pessoa ali que está em situação de rua, mas eu não estou falando disso, porque talvez necessariamente eu também não poderia ter ali, e talvez uma palavra amiga já serviria para ele também. Como tantas vezes a gente passa por sinaleiros, né, por semáforos, tudo, e a gente não tem algo também para poder ajudar a pessoa. Você vê que a pessoa está realmente necessitada de alguma coisa. Pode ser para de um lado que talvez não seja muito benéfico, mas está talvez necessitada. E que se você tratar a pessoa com carinho, ela vai te tratar com carinho também. Quantas vezes a pessoa vem pedindo um dinheiro, né, alguma coisa, uma moeda que sobra, meu amigo, eu não tenho uma moeda, mas que Deus te ajude aí e a pessoa te retribui, nossa, Deus ajuda você também. Então, talvez precisa de pouco, não precisa de muito para a gente auxiliar no campo da caridade. A gente não precisa de muito. Então, é nos nossos comportamentos que a gente precisa compreender realmente e esforçar. E lembrando sempre o mestre, que nunca nos abandona, como que se deve agir. Então, aparentemente insignificante ou eminentemente expressivas, em que se pede ao crente o exemplo de amor, renúncia e sacrifício pessoal que o Senhor demonstrou em sua trajetória sublime. Andemos com Cristo, nosso maior exemplo. Compramos os seus ideais, praticamos, trabalhamos, lutamos contra as nossas condições atuais, ainda pequenas, mas com a possibilidade sempre e a oportunidade sempre de melhorar, de crescermos espiritualmente,
Esse é o principal objetivo da oportunidade da reencarnação. Auxiliemos o mais próximo possível. A próxima lição do Vinha de Luz irá de número 52, será feita daqui 2 semanas. E é a avareza. A avareza. E no próximo domingo, faremos um estudo do Livro dos Espíritos, primeira obra básica da codificação da doutrina espírita por Allan Kardec. Alguém quer comentar mais alguma coisa? Fiquem à vontade. Então, antes de solicitar a prece de encerramento ao Fabiano, vamos transformar os nossos fluidos nesse momento, direcionado a todos aqueles espíritos encarnados que estão passando pelas provas e expiações, pelas dificuldades de todos os tipos, pelas doenças, enfermidades, aqueles que estão nos hospitais, aqueles que estão nas casas de acolhimento e repouso, aqueles que estão passando pelas casas de saúde mental, aqueles que estão aí na situação de rua, aqueles que estão passando as necessidades, não necessariamente só financeira, mas as necessidades da luz espiritual. Essa prece seja direcionada a eles. Seja levado também aos nossos amigos espirituais desencarnados, que talvez não despertaram ainda para a sua mudança de estado de carnal para espiritual. Seja levado àqueles que estão passando pelos sofrimentos que acarretaram da vida encarnada. Seja levado àqueles que estão nos hospitais espirituais. Seja levado àqueles que estão nos centros de acolhimento espiritual. Seja levado a todos aqueles espíritos que estão nas regiões de sintonias mais baixas. Seja levado a um agradecimento a todos os espíritos que estão atuando de maneira direta e indireta para o auxílio ao próximo, tanto aqui encarnado quanto desencarnado. Agradecer ao nosso mentor espiritual, ao nosso anjo da guarda, por tanta paciência conosco e por tanta intuição. Seja levado a todos os nossos familiares também, a todos os vizinhos, a toda a humanidade. Vou pedir agora para o Fabiano fazer a prece de encerramento. Vamos lá, Ângelo. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação. Livra-nos de todo mal, hoje, agora e sempre, que assim seja. Obrigado, Fabiano. Obrigado, Tivanete. Obrigado, Fabiana. Obrigado, a Viviane, que esteve conosco aqui também. Tia Marlene entrou meio rápido, mas saiu também. Obrigado a Mirella, Vitória, a Rafaela. Acho que eu falei obrigado a Fabiana. Eu repito, se eu não falei. Obrigado a todos os nossos amigos, amigas, irmãos e irmãs que nos acompanham pelo canal do YouTube. Que tenhamos limpo, uma semana abençoada. Está chegando novamente a chuva aí, que traga bons ares para nós, né? E se Deus quiser, domingo que vem estamos aqui novamente nessa escola espiritual, onde incessantemente estamos aprendendo.
Que assim seja. Que assim seja. Um bom domingo para todos, uma boa semana e até domingo que vem, se Deus quiser. Que assim seja. Boa semana a todos. Obrigado, Tatiana, que assim seja.